Olá, meus queridos irmãos e amigos do Evangelho. Mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos, para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós temos como tema proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, que nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Oremos. Pai, abençoa a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja conosco, nos orientando, nos dando uma visão ampla daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, dos Teus propósitos para nós. É isso que nós te suplicamos em o nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, em Cristo Jesus, um dos princípios básicos da igreja é ser influenciadora neste mundo, a respeito do reino de Deus. O termo influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder de controle ou de autoridade. Quando se diz que determinada pessoa ela é uma influência para as demais, significa dizer que ela serve de modelo ou que ela exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas. A esse respeito, nós lemos também em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Então, amados, se nós somos corpo de Cristo, nós devemos agir como? Mas o que isso significa dizer? Nos versos anteriores a este verso aqui, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo estava falando da importância dos membros do corpo físico. E aí ele faz um paralelo entre o corpo físico, que é composto por muitos membros, e da igreja. Quando ele diz que somos o corpo de Cristo, ele está se referindo à igreja, e quando conclui individualmente membros desse corpo, está dizendo que cada pessoa individualmente, quando ela verdadeiramente é nascida de novo, que é um membro individual dessa igreja. Ela faz parte deste todo, deste conjunto. A igreja, na verdade, é uma embaixada do reino de Deus. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Sua origem, natureza, missão e destino são completamente diferentes, pois a igreja é uma instituição divina, ela não é humana, não é algo que o homem fez, ela é uma instituição divina. Igreja, na verdade, não é o local onde as pessoas se reúnem. Neste local nós chamamos de templo. Igreja é o povo de Deus reunido para adorá-lo, onde quer que ela, como igreja, esteja reunida. A igreja também está firmada em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos observar as passagens bíblicas que nos orientam a respeito da proclamação do Evangelho do Reino e observar os textos do Novo Testamento que ilustram esta influência da igreja no mundo. Em primeiro lugar, Mateus 5,13 nos mostra a igreja sendo comparada ao sal. Diz o texto:
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta senão para ser pisado, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No caso aqui, a comparação é que este sal, que é a igreja, é um tipo da palavra de Deus. Assim sendo, se o crente não cumpre a função para a qual a palavra de Deus o orientou para fazer, ele é um inútil perante Deus e perante os homens. O sal, na verdade, é uma substância vital para os seres humanos. Nosso corpo possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração. O sódio está envolvido na contração muscular, incluindo os batimentos cardíacos, nos impulsos nervosos, na ingestão de proteínas e tem ainda a faculdade de preservar, inibindo ainda o processo de decomposição. A igreja, da mesma forma, é uma força preventiva no mundo. Sua presença aqui, ela, na verdade, freia o processo de maldade existente, que é induzido pelo pecado. A igreja é a manifestação da graça de Deus. Se ela não existisse, o mundo já teria há muito se enlameado de forma irremediável no pecado. No entanto, Jesus alerta contra o perigo de o sal perder a sua função. Sal que não salga não presta para ser pisado pelos homens. Na verdade, só presta para ser pisado pelos homens, como já lemos em Mateus capítulo 5, verso 13. Por outro lado, o sal guardado, seja em que ambiente for, ou no saleiro, não protege nem dá sabor. Da mesma forma, a igreja, ela não pode ser o sal no saleiro. Ela deve ser o sal no mundo. Não pode a igreja ser insossa, sem sabor. Ela deve ser o sal que impede o mal e que dá sabor à vida. No texto de Mateus 5, 14 a 16, há uma comparação entre a igreja e a luz. Diz o texto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se, pois, nós refletimos a luz de Cristo, pois ele nos informa que somos a luz do mundo, não podemos nos esconder. Devemos ser uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, projetando a luz apropriada para que o ambiente seja iluminado e não fique escondido. Haja vista que não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma mesa, mas sobre a mesa para alumiar a todos os que se encontram ao seu redor, significando dizer que a luz não deve ser escondida, isso porque o seu propósito é iluminar e deixar claro. Assim, a nossa luz como servos de Deus, como filhos de Deus, como povo de Deus, deve brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A nossa fé deve
fazer com que nós possamos ter obras apropriadas resultantes desta fé em nosso Deus, em nosso Pai Celestial. Isso porque se fizermos as nossas próprias obras, elas vão apenas nos glorificar. E não é esse o sentido do ensino. Queridos e amados irmãos em Cristo, a luz é sinônimo ou símbolo de pureza, conhecimento, de verdade, e tem também a capacidade de mostrar a direção. O mundo, nós vemos, está em trevas, isso porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Eles caminham para a morte, e este cenário é terrível. E assim sendo, a igreja deve se levantar como luz para conduzi-los na direção apropriada, na direção correta. Lembremos-nos que a igreja detém a verdade da palavra de Deus e deve proclamá-la àqueles que vivem no engano. Devemos nos lembrar sempre que somos luz e que devemos anunciar a Jesus, que é a verdadeira luz. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. E essa luz é que ilumina todo o homem. Finalmente, a igreja é comparada ao perfume. Isso é o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Como acabamos de ler, a igreja é o bom perfume de Cristo. E como todo bom perfume, jamais poderá passar desapercebido. A fragrância ou o cheiro agradável da igreja, ela alcança tanto os que são salvos como os que são perdidos, ou como os que se perdem. Para os que se perdem, diz o texto, cheiro de morte para a morte. Para os que creem, cheiro de vida para a vida. Então, como embaixadores de Deus, a igreja deve chamar os pecadores ao arrependimento com urgência, pois se ouvirem a palavra e buscarem refúgio na graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haverão de celebrar a festa da vida para a vida. No entanto, amados irmãos, igreja do Senhor, para os que se mantiverem rebeldes ao Filho de Deus e continuarem a escarnecer o evangelho da salvação, certamente haverão de chorar pela irremediável condenação eterna, pois nesse caso a igreja será cheiro de morte para a morte. E qual a conclusão que chegamos? A igreja, amados, somos nós, o povo de Deus. E a igreja nunca pode ser neutra, porque ela anuncia a palavra de Deus, e a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ora concedendo salvação aos arrependidos, ora morte aos que a rejeitam. Lembre-se de quem você é. Lembre-se da sua missão. E somos e estamos em dívida para com Deus, conforme nos informa o texto de 1 Pedro 2, 9 e 10, objeto do texto da inicial, que nos diz: vós, porém, você e eu, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, e nos dá a finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Oremos, queridos. Ó Deus amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Porque somos por ti lembrados, que somos o teu povo, somos nação santa, que fomos escolhidos para ser teus, Senhor, com a finalidade de proclamarmos o teu reino. Então, Senhor, que possamos ser este sal, que dá sabor à vida, que conserva a vida, que possamos ser a luz que dá direção, que dá sentido à vida, que possamos também, ó Senhor, refletir esta luz de uma forma agradável, de uma forma que dê sentido à vida daqueles que precisam de ti. Ó Deus, que não sejamos um povo incapaz, que não percebe o risco que as outras pessoas correm de ter sua vida no reino do inimigo, sofrendo angústias de vida, quando nós fomos esclarecidos e recebemos a salvação, sem nenhum custo para nós, mas de um custo imensurável para Deus, pois Ele deu o seu Filho Jesus para ser sacrificado na cruz em nosso favor, para que tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos à sua presença. Ó Deus, sê com o teu povo, dá-nos a força necessária, Senhor, para que entendamos essa necessidade de viver dignamente, proclamando o teu evangelho, salgando este mundo, sendo luz para este mundo. É o que nós te suplicamos. Em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, tenham uma boa semana na presença do Senhor e até uma próxima oportunidade, quando juntos estaremos novamente meditando nessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Até então.